Esse é o Ancapso e nós vamos falar da decisão do Toffoli de investigar a transparência internacional aqui no Brasil. Olha que coisa! Você lembra que a Transparência Internacional piorou a nota do Brasil, dizendo que a corrupção voltou devido aos desmandos no governo Bolsonaro, mas feitos pelo STF, e no governo Lula? Pois é, o Toffoli não gostou não. E agora quer investigar se eles estão recebendo dinheiro da Lava Jato. Olha que absurdo isso. Vamos entender esse assunto porque finalmente a gente está chegando na época da ditadura escancarada, né? Vou explicar para vocês esse conceito. Essa notícia foi sugerida por Arbusto Tolseira Matagal, Alan Correia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu? A gente falou sobre isso outro dia, né? Transparência Internacional, que é uma organização no mundo todo, atua no mundo todo, faz esses índices de corrupção no mundo todo, e no último relatório deles constou que o Brasil caiu no índice de corrupção, quer dizer, piorou a corrupção no Brasil, né? Caiu no sentido de que os controles à corrupção no Brasil estão mais frágeis, o que é óbvio, né? O STF, na cara de pau, desfez toda a Operação Lava Jato, livrou todo mundo, e particularmente o Toffoli, que foi citado nominalmente no relatório da Transparência Internacional, está livrando todas as empresas de multas e pagamentos devidos por conta da Lava Jato, ou seja, está desfazendo tudo que foi feito num caso em que se sabe com toda certeza que houve corrupção, né? Então, evidentemente, isso é o desmantelamento de medidas contra a corrupção no Brasil. Isso para citar só algumas, tem a questão da lei das estatais e outras coisas que também foram destruídas, levando a um aumento de corrupção aqui no Brasil. Aí, o que o Toffoli faz? Ele faz uma autocrítica, ele vê que talvez o STF realmente tenha feito algo errado e coisa e tal. Não, o que eu falei para vocês? O ditador nunca vai ver a coisa como uma crítica. Ele sempre vai ver a coisa como um ataque. Então o Toffoli falou, não, me atacaram, estão me atacando. A Transparência Internacional está atacando a democracia brasileira. Né? Não está criticando o que foi feito, não está sugerindo melhoras, não está vendo, olha só, vocês fizeram errado. Não, não é, está atacando. Esse é o caminho das ditaduras, né? Então, vocês lembram, né? Aqui foi o relatório da Transparência Internacional falando que começou no governo Bolsonaro e ganhou fôlego no Lula 3. E eles sempre colocam o governo Bolsonaro com o intuito de dizer que não, mas Bolsonaro, pelo menos tiramos o Bozo, aquele negócio dessa isentosfera, né? Mas, na verdade, o que o relatório fala do governo Bolsonaro foram as ações do STF, por exemplo, acabando com todo o processo contra o Lula, anulando toda a Lava Jato contra o Lula. Então, realmente, começou no governo Bolsonaro, mas não por culpa do Bolsonaro, não o Bolsonaro fazendo coisas, mas sim o STF tomando decisões absurdas, totalmente antijurídicas, durante o governo Bolsonaro, exatamente com vias de sabotar o governo Bolsonaro, né? E ganhou fôlego no Lula 3, que aí você teve um monte de coisa, você teve o ataque à lei das estatais, a lei das estatais visa exatamente proteger as empresas estatais de interferência indevida de política, né? Elas têm que ser, se você quer indicar, o presidente tem o direito de indicar presidente da Petrobras, por exemplo, mas não pode indicar um político, tem que indicar uma pessoa do mercado, uma pessoa que entenda do assunto, né? É uma coisa perfeitamente razoável. A Petrobras não é um braço político do governo, a Petrobras é uma empresa. Né? Enfim, e a lei das estatais, vocês sabem, está suspensa pelo STF numa decisão liminar, e não se tem previsão de quando que vai ser julgado, se ela vale ou não vale, ou seja, mais um ataque dos mecanismos contra a corrupção. Não é só isso, toda essa coisa das multas, né? As empresas confessaram que fizeram corrupção, confessaram abertamente isso e devolveram o dinheiro, estava claro, tem provas e mais provas. O Toffoli suspendeu todos os acordos, suspendeu tudo, não precisa pagar mais nada, está todo mundo liberado, né? É um absurdo completo, realmente uma volta muito grande, aí, um retorno. O Brasil voltou, como diz o Lula, né? Voltou lá para a época da corrupção, da época do desmando, a época do socialismo, infelizmente. Então, é isso daí, o Toffoli não gostou, aí ele mandou investigar a atuação da Transparência Internacional. Segundo ele está dizendo, olha só, o ministro pede que se investigue se a ONG anticorrupção recebeu parte dos valores obtidos com multas de acordos firmados no âmbito da Lava Jato. Toffoli diz ser duvidosa a criação e constituição de uma entidade privada para gerir recursos públicos derivados de pagamentos de multas às autoridades brasileiras.
Ou seja, não tem nenhum indício de nada, não tem nenhum indício de nada, mas fizeram um relatório criticando o STF. Investigue-se imediatamente. Cara, é exatamente o que faziam na época dos militares. A gente está fazendo. Sabe o que está acontecendo agora? É a transição da ditadura envergonhada para a ditadura escancarada. Acontece em todas as ditaduras. A ditadura, quando começa, raramente começa dizendo assim: não, eu sou uma ditadura. Eu vim aqui mesmo para prender e arrebentar todo mundo. Quem não gostar de mim foge daqui rápido, porque se não fugir, eu vou prender e arrebentar quem foi opositor. Nunca começa assim. Sempre começa, como eu falei, começa com a defesa da democracia. Não, olha só, o outro lado ia dar um golpe, e eu vim aqui e evitei o golpe do outro lado, né? Eu estou aqui evitando o golpe. Essa é a fase da ditadura que a gente está, a fase ainda da ditadura envergonhada, em que o pessoal fica ali. Foi quando começou também a ditadura militar brasileira em 64. Começou envergonhada, começou com os militares entrando ali para, né, em tese, restaurar a democracia. Iria haver o golpe do Jango, que ninguém sabe se haveria mesmo, se não haveria. Né? Igual o golpe do Bolsonaro. Muita gente fala que eu acho que no Bolsonaro eu tenho certeza que não teria golpe nenhum. Mas o Jango eu não lembro, não era vivo na época, não sei como é que era a situação, mas muita gente diz que ele daria um golpe, muita gente diz que ele não daria um golpe. Quem que estava falando a verdade nessa história, né? Sabendo como é que funcionam essas coisas de registro histórico, sempre favorece o lado ganhador, eu diria que as chances do Jango dar um golpe realmente eram muito pequenas. Isso foi discurso que foi criado pelos militares depois. Os militares entraram para fazer a eleição no ano seguinte, queriam eleição em 65 já, eles iam entrar só para acabar com o governo Jango e fazer a eleição no ano seguinte. Mas aí o que aconteceu? Eles perceberam que se fizessem a eleição no ano seguinte, quem que ia ganhar? A própria turma do Jango. Então, no final das contas, não podia. Né? Aí, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouquinho. Em determinado momento, a ditadura militar brasileira deixou de ser uma ditadura escondida. Ali, não, a gente está tentando resolver o problema aqui. Não somos uma ditadura, a gente está tentando resolver o problema. Quando foi em 67 que fizeram a Constituição nova, aí não, aí, que foda-se, sou uma ditadura mesmo, é ditadura militar mesmo, é isso daí, ponto e acabou. A gente está chegando nesse ponto. O Toffoli, no momento que pega um organismo internacional respeitado no mundo todo, que mede corrupção em todos os países do mundo e fala: ah, você acusou a gente de ter aberto a porta para corrupção aqui, vou investigar você. O Toffoli está abrindo o jogo. O Toffoli sempre foi o mais burrinho ali do STF, ele não tem muito traquejo em termos políticos, ainda mais em termos jurídicos, né? Mas você sabe, esses ministros do STF, eles não fazem nada de verdade, né? Quem faz toda a parte jurídica da coisa é a equipe deles, eles só dão uns direcionamentos ali. Então o fato do Toffoli não entender nada de justiça não quer dizer muita coisa. Em termos políticos, ele sempre foi o mais burrinho ali, né? Inexperiente, coisa e tal. Enfim, e ele meteu os pés pelas mãos lá quando condenou o Lula, depois se arrependeu, né? Aí agora tá querendo compensar esse erro dele lá de trás, super ajudando o Lula. E aí ele faz uma merda dessa, que é o primeiro passo para a ditadura brasileira ficar exposta no mundo como realmente uma ditadura. Né? Como ousam dizer que nós erramos? Vocês estão atacando a gente. Certamente receberam dinheiro do pessoal da Lava Jato e coisa e tal. Pois é, meu amigo, é o que eu estou falando para vocês. Vamos entrar daqui a pouco na fase da ditadura escancarada, né, que vai ser eleito o Alexandre de Moraes como presidente do Brasil e pronto, ele dirige tudo, ele faz o que ele quiser, foda-se o resto, foda-se Congresso, foda-se Executivo, eleição. Para que eleição? O Alexandre de Moraes sabe que é melhor para o Brasil, bicho. Eleitor erra pra caramba, eleitor acaba sendo influenciado por fake news, né? Então eleitor não serve. O Alexandre de Moraes é quem sabe o que é bom, o que é ruim para o Brasil. E pronto, né? Vamos entrar na fase da ditadura escancarada. É isso que vai acontecer muito em breve. Esse passo aqui é um passo fundamental, né? E não tenha dúvida, vão achar, tá? Não, mas você acha que isso aqui é inquérito? Porque, de novo, né? Como é que funciona, teoricamente, o inquérito nesse sentido? Alguém faz uma notícia-crime para a PGR, ou seja, indica que há algum problema. Pode ser que alguém tenha feito isso, tenha feito lá uma notícia-crime para a PGR dizendo que a Transparência Internacional recebeu dinheiro da Lava Jato e não sei o que lá e coisa e tal, e daí a PGR faz uma denúncia para o STF pode iniciar ou não a investigação aqui. Mas uma vez que já acabou com esse negócio de devido processo legal aqui no Brasil, os juízes iniciam processo de ofício, investigam de ofício, mandam prender de ofício, faz tudo de ofício e que se importam com nada. Pois é, chegamos nesse ponto já, né? Estamos já na ditadura escancarada. Eu estou vendo poucas chances disso ter uma reversão
num curto prazo. A minha visão é que a gente vai entrar mesmo numa ditadura séria aí por conta do STF. A isentosfera tirou o único cara que estava lutando contra o STF, que era o Bolsonaro. A partir daqui, todo o resto não importa, né? Vai ser só o STF ganhando mais e mais poder, impedindo mais e mais coisas. Na verdade, também fundamental nessa ditadura foi o posicionamento do Pacheco, o que ficou quietinho lá com medo de fazer qualquer coisa, um banana completo, acabou deixando isso crescer nesse nível, né? Agora, sinceramente, eu não sei como resolver. Mas o ponto é que é o que eu falo para vocês, no final das contas, é sempre o Estado versus os indivíduos, né? E a arma do indivíduo nunca é bater de frente com o Estado, nunca é dar golpe. Não, é a gente dar um jeito de resolver as coisas sem o Estado. E é isso que importa no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.